Boa noite, Rogério. Você poupou alguns jogadores, evidentemente, alguns com problemas ainda de ordem médica. Mas o que é que você pode falar desse time que jogou hoje, principalmente de jogador como o Thiago? Se fala muito naquela situação do Bahia ter perdido os gols. Mas ele entrou numa situação como centroavante e fez a parte dele. O que é que você pode falar do Thiago? Boa noite. Alguns jogaram muito durante esse ano e foi importante essa semana para a gente sem usar a equipe profissional, sem mais uma viagem no meio. Então, é importante também para observar os garotos, né? Que foram jogar contra o Confiança. Hoje a gente fez usando alguns jogadores, outros entraram. E eu acho que a gente consegue recuperar bem esses jogadores para o último jogo dessa primeira parte da temporada, que é contra o Red Bull na quinta-feira. Depois descansamos por alguns dias até a segunda parte do ano. Com relação ao Thiago, ele vem treinando nessa função já há 3 ou 4 meses comigo, né? E ele não é um jogador dessa função de ofício, claro, eu sei, mas ele tem mostrado evolução na função, não pelos gols hoje, mas é um jogador voluntarioso, de uma qualidade técnica que vem evoluindo, tem muita força, Thiago, né? Um jogo aéreo que ele consegue saltar, competir, não é um jogo aéreo fantástico, mas eu acho que ele vem ajudando a gente em todos os sentidos, no sentido de marcação, pressão de bola, ele também colabora bastante. Então hoje, com a oportunidade que ele teve, jogou nessa função. O William entrou depois, ele ficou mais um pouquinho ainda com o William, voltando um pouco mais pelo lado. Fez 2 gols, acho que é importante para ele ganhar confiança, é jovem, né? Um jogador sub-20 ainda. E tá aqui com a gente, tem sido constantemente convocado para os jogos, nem sempre entra nos jogos, mas tem a boa vontade, a dedicação para trabalhar nessa função, que mesmo não sendo a de origem dele, tem exercido bem nos treinamentos. Boa noite, professor. Com relação a... Eu acho que sim, tudo bem, me permita até sair um pouco do jogo, mas com relação à entrevista do Lúcio lá no Uruguai, o Lúcio ele deu uma entrevista aqui pra gente dizendo que não tinha problema nenhum em jogar em nenhuma das 3 posições e agora deu uma declaração falando sobre ser extremo, não gostar de jogar centralizado. O que é que o senhor pode falar sobre isso e se já conversou algo com ele? Sim. O Lúcio tinha conversado comigo, acho que uma semana, mais ou menos antes da convocação, que ele falou na outra vez que gostava. Eu acho que até o torcedor pediu a entrada dele e através da meritocracia ele conseguiu o espaço dele e o torcedor pediu a entrada dele jogando como 9, né? Mas eu entendo, porque em momentos também, lógico, ele é jovem, em momentos que a bola não entra, de uma dificuldade, por um motivo ou outro, ele não consegue fazer o gol, é natural que você vá tentando encontrar uma coisa ou outra. Eu acho que tá faltando um pouquinho de confiança, mas como ele falou comigo, eu já tinha falado para ele, né, que nessa volta na parada, que nós poderíamos ter 2 semanas de treinamento e que nós poderíamos investir. Eu acho que será o que ele se sente à vontade hoje. Eu só acho que o torcedor pediu a entrada dele justamente pela posição de 9 que ele fez os gols. Mas vamos tentar fazer o máximo por ele, colocar ele para trabalhar nessa função de lado de campo, né? E tentar achar, ele é um investimento do clube, um jogador ajudou a gente tantas vezes como camisa 9, e vamos tentar investir. É uma concorrência grande, né, pelo lado do campo. Pulga vem num momento bom, aí nós temos Ademir e Kaique do outro lado, Cauli, que muitas vezes vem de fora para dentro, quando tem um lateral que passa, mas vamos tentar algumas vezes nessa posição, outras vezes se ele precisar ajudar a gente como 9, tenho certeza também que ele nunca deixou de ajudar, de tentar fazer o seu melhor, né? Vamos tentar ajudar ele a ganhar mais confiança, que eu acho que momentaneamente é o que falta. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo e pela classificação em primeiro no geral, né? É importante. Sim. E é importante também ressaltar que quem quer ser campeão não escolhe adversário. E a chave do lado de cá do Bahia é uma chave toda de Série A. Uhum. Tem o Fortaleza em casa e, se passar, tem Sport ou Ceará. Gostaria que o senhor fizesse uma análise desses confrontos da Copa do Nordeste. É pesado, sem dúvida nenhuma. Por mais que seja um jogo só, você jogar contra o Fortaleza, contra um Ceará, o próprio Sport, que eu acho que tende a crescer, né? Vem num momento que não é favorável, mas tende a crescer.
é sempre difícil. Vão ser confrontos difíceis. Nós até temos aí uma possibilidade, né, de, ao menos o que informaram que pode acontecer, de até antecipar esse confronto antes do início do Brasileiro dia 12. Então nós também vamos soltar a programação. Nós estamos aguardando para soltar uma programação, porque nós não conseguimos ainda passar para os atletas, né? Dependendo da data, o dia que a gente volta, né? Mas pode acontecer de colocarem para o dia 9, por exemplo, né? Só que para nós é muito pesado, porque nós temos, por exemplo, Fortaleza tem jogo de semana em semana no início, né? Por não estar disputando a Sul-Americana, já está classificado direto para a Libertadores, não está na Copa do Brasil, então eles têm muitas semanas vagas, nós não temos, né? E para nós vamos ter que escolher, porque a Copa do Nordeste ela faz sentido, é muito legal a competição, ela é, né, a maior competição da região, mas ela faz muito sentido quando ela é jogada nos primeiros 4 meses do ano. Depois disso, ela perde um pouco o sentido. É legal você ser campeão? Claro que é legal. Mas você tem um Atlético Mineiro no dia 12, você tem o América de Cali no dia 15, você tem, eu não lembro tanta sequência, América de Cali 22, entre isso acho que o próprio Fortaleza, se eu não me engano, lá em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Então assim, a competição... Oi? Aí já vem Retrô de Copa, e são todos jogos decisivos. Então perde um pouco o sentido a competição quando ela adentra nesse período. Nós gostaríamos de jogar nas datas FIFA, onde nós teríamos um espaçamento e poderíamos nos dedicar mais à competição. Porque se você põe... Fortaleza é um time muito forte. Se você não colocar a tua força máxima, você vai... É difícil você competir com o Fortaleza. Aí você tem o Atlético Mineiro. No Brasileiro você não pode largar, porque é o que te proporcionou chegar até aqui. Mas daí tem a Sul-Americana, que é um torneio internacional, você também quer ter a força máxima. Aí tem o Copa do Brasil, você não pode ficar fora contra o Retrô. E aí são 9, 10 jogos em 30 dias e não tem. Em algum você vai ter que escolher, então nós vamos fazer um planejamento dentro do que a gente entende cada vez como mais importante a competição. Repito, a Copa do Nordeste é uma competição muito legal. Mas desde que seja jogada paralela ao campeonato estadual e não adentrando e principalmente enfiando ela em datas aí que nós não temos um mínimo espaçamento de recuperação para jogar jogos também importantes como Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Rogério, boa noite. Aproveitando o ensejo que você citou sobre observação de jogadores que jogaram contra Confiança na última partida da Copa do Nordeste e até o planejamento, né, em relação à parada, Sim. Você teve o Jota que jogou no dia de hoje, Sim. tem jogadores aí como o Zé Guilherme que não estava mais, atuou no dia de hoje também. Qual tem sido essa programação? Tem o Eric lesionado no meio campo, por exemplo, tem essa questão agora da parada, mas como é que você avalia internamente essa questão de utilização da base nesses próximos momentos, justamente por conta dessas maratonas de jogos? Só para te entender, a programação em que sentido você quer a pergunta? Eu só não entendi exatamente. Dos jogadores mesmo, assim, utilização da base e tudo mais. Em relação... Utilização? Exato. Ah, sim, nós temos o Jota tem treinado com a gente, Vitinho tem treinado com a gente, Juan Pablo tem treinado constantemente com a gente, Fred, que ainda tem idade de base, tem treinado constantemente com a gente, não sei se eu estou esquecendo, né? O Thiago ainda tem idade de base, tem treinado. Então nós estamos aí com um grupo hoje à disposição, acredito que de uns 25, 26 jogadores de linha, né? Essa semana trabalhamos com 20, foi uma semana boa, 20 outros você consegue dar mais atenção para os jogadores, né? Não fica ninguém de fora, ficam treinos mais competitivos e cada um ganha mais atenção, porque alguns foram para esse jogo contra o Confiança, mas nós vamos continuar o planejamento. O Jota foi bem contra o Confiança, na minha opinião, por isso ganhou minutos hoje, eu estava entre o Everton ou ele para entrar, achei que era um momento para ele ter esses 15, 20 minutos, entrou, para mim foi a melhor dos que entraram, né? Foi o melhor jogador que entrou, com mais... parece que entrou solto, com elegância, jogando, trabalhando bem a bola, interessante a participação dele. Ele tem um contrato a vencer agora nesse mês que vem, mas já com uma cláusula de renovação até dezembro de 2027, vai fazer, nós vamos exercer o direito acordado para renovação até dezembro de 27 e vai continuar trabalhando com a gente. Agora, aí pela dedicação todo dia e as oportunidades, como você falou, o Eric, né? Porque às vezes você vai e contrata um jogador no mercado, aí quando o cara volta você tem o custo daquele que machucou, tem o custo. E aí onde nós vamos chegar num ponto um dia que nós tenhamos a base num nível que possa já adentrar para jogar. E o Jota, eu acho que faz parte desse processo. E com relação à chegada, de repente, é uma janela de ajuste e não de investimento. Então, assim, se tiver uma, talvez 2 peças, quem sabe que a gente possa trazer, nós vamos tentar trazer.
Caso contrário, nós vamos trabalhar, temos um bom elenco, temos talvez uma ou outra carência, podemos ter, né? Mas tentando trabalhar dentro do que o orçamento permite, dentro do que a folha de pagamento permite, como se fosse como é que é esses fantasy game aí, como é que é o nome? Isso aí. E nós vamos tentando adequar, sempre dentro das condições que são passadas, das diretrizes que são passadas para o clube. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. O Bahia jogou mais do que um campeonato brasileiro nessa primeira parte da temporada aí de jogos. Sim. É uma sequência muito pesada. Eu acredito que essa parada seja importante para vocês terem esse descanso também, claro, uma preparação para o restante, porque vem mais peso aí quando os campeonatos retornarem depois do Mundial de Clubes. Mas eu queria saber de você, numa avaliação pessoal, vocês são muito cobrados pelos resultados, Sim. pelas competições e também para entregar um alto desempenho. Eu queria que você trouxesse para a gente o que é que você avalia dessa primeira parte da temporada, como é que você avaliou o comportamento do Bahia, uma Libertadores bem jogada, que pequenos deslizes acabaram tirando o Bahia da competição. O que é que você avalia dessa primeira parte da temporada? Bom, eu acho que esse ano a gente rende mais do que no ano passado, assim como no ano passado rendeu mais que 2023. Claro que a gente queria estar no topo, queria estar lá em cima, nós não conseguimos ainda isso. Lamento a saída da Copa Libertadores, acho que nós poderíamos estar hoje, né, enfrentando um Flamengo, por exemplo, no sorteio, né, no caso de passar com uma vitória contra o Inter, passar em primeiro e estar aí nessas oitavas de final. Fico triste por não ter acontecido. Acho que a gente tinha futebol e mostrou em determinado momento da competição que nós poderíamos estar lá. Vamos agora para a Sul-Americana. Infelizmente o sorteio, o Raul está indo nos sorteios, não está trazendo muita sorte para a gente. E aí nós temos sempre adversários difíceis, né? Tivemos no grupo da Libertadores, temos adversários difíceis, a América de Cali jogando em primeiro lugar no Campeonato Colombiano. Se passar tem o Fluminense, que está na nossa frente aí no Campeonato Brasileiro. Mas assim, é como na pergunta, acho que foi você que fez, né? Que não dá para escolher adversário, né? Agora, podia também ser um pouquinho mais fácil, às vezes, para quem joga de 3 em 3 dias, adversários pesados, eles, por exemplo, né, hoje é um jogo que você pode intercalar. Então, quando você tem um jogo assim, você pode dar um descanso e botar todo mundo para jogar. Mas assim, todo mundo está capacitado, a gente está tentando montar um grupo justamente para isso, para em determinadas rodadas, você às vezes trocar um time inteiro e ter um time tentando entrosar um time, porque o meio-campo, como jogou hoje, é um bom meio-campo, né? Um time que tem força e tudo. Mas em uma ou outra peça a gente sente um pouquinho de dificuldade, principalmente com as lesões, né, do Canu e do Eric, que são mais sérias, né, que vão praticamente perder boa parte do ano. Mas vamos firme, trabalhando, temos 3 treinos, e um jogo importantíssimo contra o Red Bull, o último jogo contra os paulistas, né? Nós já tivemos o Mirassol, tivemos o Corinthians, tivemos o Santos, tivemos as Palmeiras e São Paulo, né? Falta agora o Red Bull. Então, assim, você enfrenta ali o que tem de melhor de campeonatos regionais, a gente conseguiu ter 3 empates e 2 triunfos. Se a gente vencesse esse jogo, seria de suma importância ultrapassar a barreira dos 20 pontos antes da parada. Esse é o nosso objetivo, sabendo que o Bragantino também teve tempo, se preparou, joga em casa, é muito forte, mas o intuito nosso é tentar vencer esse jogo e tentar garantir nossa permanência no G6 ao término dessa primeira fase de campeonato. Boa noite, Rogério. No início da coletiva você falou sobre o Thiago. Eu queria voltar um pouco para não falar sobre ele, mas usar ele como exemplo. Porque ele é um garoto da base, subiu no ano passado e hoje jogou como titular, fez gol e saiu aplaudido pela torcida. Uhum. Queria saber qual é a importância de noites como essa para um jovem que compõe o elenco principal, mas ainda está em formação. Muito importante, eu acho que é tão importante quanto perigoso também, viu? Porque você não pode deixar de ter a tua humildade de trabalhar. Ele é um garoto que tem cabeça boa, Thiago, trabalha sempre da mesma maneira. Mas eu acho que é importante para manter vivo o sonho daqueles que estão lá no CT todo dia trabalhando. Um garoto desse que entra, faz numa noite como essa, tudo bem, é um jogo de Copa do Nordeste, né? Não é um jogo de uma competição internacional, mas eu acho que ele valida a expectativa e o sonho daqueles que estão no Sub-17, Sub-16, né, no Sub-20, treinando e tentando a sua oportunidade. Então, eu acho que ele reitera o quanto é importante a categoria de base para o clube, o quanto é importante resgatar e colocar um time cada vez mais forte de categoria de base para que no futuro
uma boa parte, 30%, 40%, 50% do elenco, seja montado com jogadores formados nas categorias inferiores. Boa noite, Rogério. Você falou sobre a questão do setor de meio campo hoje, né, que teve uma boa performance. E a minha pergunta quando a gente fala individualmente de cada atleta, é meio complicado. Mas assim, o Michel Araújo, a avaliação que você faz do Michel Araújo em linhas gerais, você já conseguiu o equilíbrio que eu acho que todo treinador busca para poder dar ao setor essa robustez para que a performance seja aquela esperada? Veja bem, nosso meio-campo é o setor com mais opções e mais concorrência. Acho que vocês concordam comigo, né? Eu acho que o Michel teve 2 lesões, duas, né? E vem voltando bem. Não é pelo gol, não. Pela força que ele imprime. É um jogador de força física, boa técnica. Às vezes prende um pouquinho demais a bola, poderia soltar um pouquinho mais rápido, já tenho falado bastante com ele. É um jogador que pode jogar como terceiro homem de meio, como quarto homem de meio, né? Uma posição de ataque trazendo para dentro, às vezes até por fora, apesar que nós temos jogadores com mais características técnicas, não de força como ele. Então está sendo um jogador bem útil, deve melhorar, pode entregar mais, mas eu acho que hoje fez um bom jogo. Não sei qual a avaliação de vocês, não sei qual foi os comentários de vocês, aí eu não sei. Na minha avaliação, na minha ótica, ele fez o gol no momento que ele já estava... Eu segurei o Jota conversando com ele, esperando que saísse o gol, e saiu o gol naquele momento. Mas eu acho que ele ainda pode render mais, mas eu acho que ele vem melhorando gradativamente. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Na coletiva passada nós falamos um pouco sobre jogar em transição, jogar pelas pontas. E hoje, no segundo tempo, principalmente, você montou um esquema que o Bahia se soltou mais, né? Uhum. Utilizou, obviamente, com um meio mais leve ali, com o Nestor, com o Michel Araújo, até mesmo com o Caio, com o Azevedo ali, que fez um partidaço, diga-se de passagem, né? Eu acho que é consenso aqui entre todos, fez uma partidaça no dia de hoje. Aliás, é uma constante ele fazer boas partidas. Eu acho que ele é o primeiro titular e reserva, né? Ali você pode contar com ele. Mas você mostrou hoje que o Bahia consegue jogar também em transição, muito embora tenha tido a mais a posse de bola, mas quando acelerou o jogo, fez boas jogadas, né? Mas o terço final do campo ali realmente é um desafio, como você destacou. O Thiago entrou, fez 2 gols, um segundo gol foi um bate-rebate ali na zaga, mas fez um segundo gol ali, estava atento. O William José entrou no segundo, no jogo, fez 2 gols, o Thiago entrou, fez 2 gols. Isso, de alguma forma, o Marinho colocou aqui em relação ao Lúcio, isso aumenta, na sua visão, a temperatura em relação à cobrança que ele vai sofrer, até mesmo pela comissão, pela torcida? O que é que você acha? Não, nós não temos, quer dizer, cobrança, claro que você tem a cobrança todo dia, né, para que não desista, persista, não deixe ser influenciado. Ele falou até um dia, pela primeira vez me xingaram um dia na rua. Eu disse, fica tranquilo, isso é normal. Você vai acontecer, o torcedor, às vezes você perde um jogo, ele está indignado, se você está exposto, é uma figura pública, infelizmente pode acontecer. Mas a pressão é natural para todos. Quem entra, tem a oportunidade, tem que tentar, você vê, o exemplo próprio é o Thiago. Mas não que traga pressão. Eu acho que ele tem que ter cabeça boa, talvez um pouco mais de ajuda familiar também, importante, né? Assim, na presença, que ajude, né? Tem familiares que ajudam, nem sempre os familiares ajudam, né? Nem todos, né? Então, ele vai voltar, vai treinar com a gente, vamos trabalhar um pouco a questão do lado de campo com relação a essa entrevista que ele falou. Ele já havia falado comigo há poucos dias antes de ir para a seleção, eu tinha dado essa mesma, o que eu estou dando resposta para vocês foi a resposta que eu dei para ele. Vamos aguardar a parada, então que eu posso me dedicar um pouquinho mais nos treinos para você nessa função, e quando ele puder ajudar a gente assim, ou mesmo de camisa 9, que eu acho que ele na entrevista do ano passado fala que também gostava, eu acho que foi o que desencadeou toda essa paixão do torcedor, foram os gols importantes que ele fez, desde aquele do Botafogo, se eu não me engano, que foi o primeiro na Copa do Brasil. Não, sim, mas eu estou dizendo, né, começando naquele, né, então, assim, importante é que ele não baixe a cabeça, se dedique, e a gente consiga ter mais opções para a gente ter um time cada vez mais competitivo, que são muitos jogos. Nós temos se confirmar o jogo do dia 9, de 9 a 9, nós temos 10 jogos.
Então a parada, ela é boa para descansar, mas você tem que ter uma base, e o problema não está no primeiro jogo, o problema está no quarto, no quinto, no sexto, quando começa esses jogos com viagens longas. Você volta para a Colômbia, né? Viagem de 6 horas, 7 horas. 2 dias depois, você chega num dia, dorme, nem treina e já tem outro jogo. E para isso é importante testar o elenco. Para isso é importante trocar, às vezes, 8, 9, 10 jogadores, para que todos tenham um ritmo de jogo e que a gente tenha a noção do que cada um pode entregar. Você quase mata a minha pergunta. Eu? Boa noite. O futebol desafia a matemática, né, Rogério? Porque enquanto a matemática é uma ciência exata, no futebol 2 mais 2 não pode, nem sempre vai ser 4. Às vezes o cara se desdobra e vira 8. E assim sucessivamente. Mas o que fazer diante de um calendário ridículo, promovido por uma instituição também ridícula, que é a CBF, mas é o calendário, é o que tem. Como fazer para adequar tudo isso e ainda ter, e aí já é um trabalho mais do Cadu, mas como ele não fala, a pergunta é para você. Criatividade junto com Aí, Dade. sobrou para você. Aí, junto com Dade, junto com todos que estão atentos ao mercado, para pensar boas peças no mercado. O BR tem feito bons movimentos no mercado, diga-se de passagem, já que a gente está cobrando, também elogiar. Tem feito bons movimentos. Mas se para a gente é uma janela de ajuste, como você citou, para o mercado global é uma janela macro, onde tem muitos jogadores em disponibilidade, em trânsito. É possível não ser só 1, 2 ou 3, e dentro dessas possibilidades sem custo, trazer até mais peças que funcionem para o seu esquema, sistema e para o planejamento? Bom, nós conversamos diariamente, né? Nós todos os dias estamos conversando. Eu acho que o Cadu até é bem possível que nessa janela de meio do ano aí vá atender... Ele abre a mão? Oi? Ele abre a mão? Não, vai atender vocês e explicar. Eu só sei que sempre houve um direcionamento sempre parecido. Tem os desejos, tem aquilo que você pode, como tudo na vida, né? Aquilo que a gente quer e aquilo que é possível. Agora, é uma janela internacional. O Manchester City tem uma janela, ou times que estão na Europa do grupo tem uma janela internacional, né? Eu tento repetir para vocês. Claro que a gente gostaria de ter os melhores jogadores e dinheiro infinito, como todos citam aqui, né? Cada vez na cidade, quando tem uma entrevista, o Bahia tem dinheiro infinito, o Grupo City tem dinheiro infinito. Eu não acho que tem dinheiro infinito, ao menos disponível para a gente. E nós sabemos de uma carência ou outra que nós temos, estamos tentando. Eu acho que não adianta você trazer qualquer jogador. Aí é melhor você tentar com a base, porque você pode formar jogadores, até uma eventual venda futura pode te dar a oportunidade de trazer outros jogadores, né? E a gente conversa diariamente. Eu acho que ele até deve atender aí vocês no meio do ano. Tem sempre programada uma, né, no meio do ano, uma entrevista, né? E eu acho que ele pode falar para vocês, mas nós conversamos sempre bem, nos damos bem aqui todos, e eu tenho certeza que ele também quer o melhor. Ele também quer contratar os melhores jogadores, eu tenho certeza disso. Agora, existe um orçamento. E talvez só se você estourasse o orçamento e não tivesse responsabilidade com mais ninguém, ou comprasse e não pagasse, ou atrasasse o salário do jogador, né? Não tivesse a preocupação, como o Raul falou essa semana, da estrutura, porque todo mundo fala, eu não quero a estrutura, eu quero o título. Mas quem quer constância a longo prazo, a estrutura é a coisa mais fundamental para um dia vir os títulos. Agora, claro, pode ser que não venha na velocidade que as pessoas esperam. Outra coisa, você mesmo com investimento, mesmo com CT de primeiro mundo, com tudo, não garante que você vai ganhar naquele ano. Não é futebol, como você falou. Não é como matemática, não é uma ciência. Você pode fazer tudo, às vezes, e a bola dá 5 vezes na trave, ela não entra e você não ganha. Então, assim, nós estamos tentando caminhar passo a passo, mas há sempre o interesse deles também. Lógico que é o interesse deles de que o Bahia seja cada vez mais forte e consiga vencer títulos importantes. Dito isso, 1, 2 ou 3. Não, aí nós não temos assim. Nós vamos tentar ao máximo encontrar bons jogadores que possam atender a expectativa do torcedor. Eu acho que esse é o principal. Valeu, gente.